Sejam todos bem-vindos ao ZU Talk na Estrada, uma nova rubrica do ZU Talk. Este é o primeiro do ano 2024. O meu nome é Mariana e estou hoje aqui com as senhoras Céu e Alice. Estamos aqui em Sem Soltos para falar do Dia Internacional da Mulher e do 25 de Abril. Dona Céu, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A minha primeira pergunta para si é: o que é para si ser mulher? Ora, para ser mulher, para mim ser mulher, independentemente de todas as coisas que temos como mulher, é ser mãe, ser pessoa independente e principalmente ser muito, muito humana para com as outras pessoas. Portanto, é uma das coisas que temos que ser mulher. Então, e agora, indo aqui buscar um bocadinho do tema do 25 de Abril, o que é que era para si, ou como é que era para si ser mulher antes do 25 de Abril? O que eu me lembro de ser mulher antes do 25 de Abril era muito negro, muito cinzento. Era rigorosamente como elas eram vestidas, como nós vestíamos, cinzento, castanho, preto, e não havia... A única coisa que nós tínhamos de participar e de nos conseguirmos definir de alguma coisa como pessoas era através da igreja, que nos era imposta. Não havia hipótese de dizer que sim ou dizer que não. Tinhas que ir, porque pertence, o Estado quer que tu vais. E era isso que continuávamos a fazer. O que a gente fazíamos era essas participações. Ser mulher era isso. Ou então, era casa avental e trabalho do campo. Okay. Não havia hipótese para outras coisas. Eu sei que não se pergunta a idade a uma senhora, mas quantos anos é que você tinha quando foi o 25 de Abril? Eu fazia nesse ano 17 anos. Ok. Então, e como é que era a sua vida antes da Revolução dos Cravos? O que é que você fazia? Ia à escola? Não. Como é que era? A escola não tinha. Fiz a 4ª classe, pura e simplesmente. Ok. Ajudava em casa, tinha 10 irmãos, trabalhava no campo. Não fui estudar à noite porque saía à noite e não podia ir estudar, mas podia ir lavar chão e escadas, porque era preciso ganhar dinheiro. Pronto, por isso, foi a minha vida. Portanto, foi isso mesmo. O 25 de Abril é esse mesmo. Para mulheres não havia oportunidade. Ponto. As que tinham oportunidade eram aquelas com a casa era mais, tinham uma qualidade de vida melhor, e então sim, elas podiam estudar. Mas nós de baixa coisa não podíamos estudar, não. E onde é que você estava quando foi 25 de Abril? Eu andava a dar serventia a 2 homens a estercar pés de parreiras. Isso é o quê? Era estrume dos animais, Okay. que a gente acartava a cabeça em cestos, e enchíamos as covas que os homens andavam a abrir, o meu pai e um primo meu. Ok. Era o meu trabalho, foi muito o meu trabalho nessa altura. Então, e dá-se esta revolução gigantesca, e o que é que muda na sua vida? Não mudou logo. Não mudou logo, não mudou logo. Mesmo perante a aldeia, demorou um bocado a aparecer, porque havia muito cusco. Sim. Havia muito cusco na nossa terra, muitos, e foi difícil aceitar a mudança, porque a partir do 25 de Abril, ou um pouco antes do 25 de Abril, começou a aparecer as calças nas mulheres, a moda da calça, não é? E todas as raparigas que vestiam calças eram qualquer coisa, menos mulheres. Eram diabos, eram isto, eram aquilo, portanto, não demorou muito tempo ser aceite, muito tempo. Temos outra coisa. Depois do 25 de Abril, aqui em Sem Soldos, para mim, o que foi mais libertador foi certas atividades que começaram a soltarem-se. Então, sim, é que trouxe pessoas para a rua, e principalmente nós mulheres, porque nós não votávamos, não participávamos. A única coisa que a gente participava era no coro da igreja, porque era obrigatório. Ou vais à missa, ou vais à igreja, ou então ficas em casa. E em casa o que era? Era o que era? Trabalho de casa, trabalho, campo, trabalho de campo. Portanto, não havia havia um rádio em casa, só se ligava para ouvir as notícias. Eu não podia ter um rádio ligado. Não se ouvia música. A única coisa que havia na minha casa era livros. Isso sim, que a minha mãe lia. Agora não havia mais, mas havia muita casa em Sem Soldos que os livros não entravam.
Pois você, ao morar em Sem Soldos, acaba por morar numa comunidade mais pequena. E como é Pronto, que... pois, mas era muito grande, porque havia muito mais gente que há agora. Ok, E havia muita crianças, e havia muito, mas era tudo muito pobre, era tudo muito pobre. As roupas que nós vestíamos naquela época era roupa que vinha dos primos que eram mais abastados, porque a gente não tinha, era diferente, a atitude das pessoas era diferente, a alimentação havia. Agora, essa saída, havia os bailes do carnaval, havia, mas era tudo tão pouco. Eu lembro-me uma vez ser uma da idade da Alice, virmos numa festazita qualquer aí da zona e estávamos no meio do largo e alguém passou e mandou dispersar. Isto antes do 25 de Abril, que eu já namorava. Mas era tudo muito escondido, não era nada como... Ah, nada mesmo. Não, não. E essa, portanto, essa mudança que houve no 25 de Abril, aqui nesta zona, foi lenta. ok. Quando depois começou a aparecer, sim, a aparecer coisas novas em Tomar, coisas novas depois nas associações que se fizeram, porque como o clube, a associação do clube, porque nós tínhamos biblioteca em Sem Soldos. Mas quem entrava e quem funcionava na biblioteca em Sem Soldos, nós mulheres, pouco entrávamos lá, era só aqueles homens de X idade para cima, os mais intelectuais. Não sei se vou dizer o que, sei de explicar o que eu sentia. Que nós mulheres éramos rigorosamente menores, éramos inferiores. Ok. Eu sei que não tenho força como um homem, eu sei, mas sei que sei fazer como um homem. Posso demorar mais tempo, mas vou lá. Sim. Mas vou lá, mas demoro mais tempo. Posso dar a volta que der, mas eu consigo lá ir. Depois. Pronto. Como é que você se sente numa altura onde já está reprimida, já não pode fazer nada, já não pode sair de casa, já não pode ir à escola, e depois ainda há uma alminha do purgatório que vem e lhe diz que você é inferior. Em contrapartida, tínhamos pessoas que já lá estão também já lá há muito tempo, que davam-nos valor mais baixo, porque era assim, se desse valor a uma mulher, ou se lhe desse um tirar-chapéu, Sim. era apontado para o outro, olha, tu és... Porque tu sabes que ainda hoje está muito implantado e está muito... O machismo está aí para dar e virar, e acho que nós somos mais que eles, Deus queira que sim, que haja mais fêmeas que machos. Deus queira que sim. Eu já não vou ver porque isto ainda vai demorar um século para voltar a melhorar. Mas que está novamente a repressão sobre a mulher, está. Não tenho qualquer dúvida. Ok. Então agora vamos pegar aqui numa coisa que você disse, que é, tinha um namorado na altura antes do 25 de Abril. Já tinha um namorado já na altura do 25 de Abril. E como é que foi a vossa história? Como é que vocês se conheceram? Como Foi, é que tudo funcionava? Olha, conheci-me... Eu não tinha cama em casa, eu dormia fora. Então eu ia dormir na minha avó. E para ir dormir com a minha avó, eu tinha que vir com ela a oração, porque ela já era velhota, então eu me levava de braço dado. Sim. E conheci o meu namorado à saída da igreja, porque ele também ia à oração, fazer aquela reza do terço e não sei quantos. E conheci-o através daí. Sim. E depois dos bailaricos que havia pelo carnaval, que havia nas festas, não era as festas, era a festa sem Soldos, era as fogaças da igreja. Que, a seguir ao 25 de Abril, foi quando se começou a ter cafés. Porque só havia a taberna. Depois começou a ver os cafés com a televisão. Porque antes do 25 de Abril, só havia uma pessoa que tinha televisão em Portugal, em Sem Soldos. Só havia essa pessoa. E depois é que veio, e então sim, abriram um café, havia uma televisão, e a juventude começou-se a juntar no café. Pronto. E depois foi por isso que conheci, mas foi através da igreja, porque a minha avó, com um lenço tapado assim, preto, ele vinha atrás de mim, e ele um dia disse à minha mãe, vem um rapazola atrás com a tua céu, que eu
Acho que é um namorado. Deve ser, tens que perguntar o que é que ele deve fazer. Ele ia até à escola. Muita vez vinhamos de mão dada, ou vinhamos a falar mais, e ela vinha mais à frente, ou coisa assim. Depois começou a ser mais sério, por causa, mas o 25 de Abril não foi ele que trouxe-me o namorado. Trouxe mais liberdade de poder andar com ele. Só mais nada, só por isso. Bem, sabem que aqui deste lado eu tenho 23 anos e pronto, sou mulher, mas estou a aprender a ser mulher, que isto é uma coisa importante, é nós aprendermos a ser mulheres com o tempo. E então estas histórias também me tocam um bocadinho deste lado, mesmo por esta questão do... Hoje em dia, nós ainda temos uma luta tão grande, mas há uns anos atrás a luta ainda era tão maior do que é agora. Exatamente. Dona Céu, quero agradecer mesmo a sua presença aqui. Estamos quase a terminar e queria que deixasse ali para a câmara uma mensagem para os nossos jovens. Jovens de Portugal, têm que pensar pela cabeça deles e não serem levados por facilidades, porque facilidades não dão regalias a ninguém. Têm que lutar pelos vossos sonhos, mas não vale a pena dizer. Têm que ir à procura. Obrigada, Dona Céu. E chamo agora a nossa segunda convidada, a Dona Alice, a quem agradeço desde já ter aceito o nosso convite. Antes de mais, queria-te fazer uma pergunta muito simples. O que é para si ser mulher? Ora, ser mulher é a continuação da natalidade. Sem a mulher não seria possível haver crianças, mas além disso é a alegria, é a esperança, é ser mulher. A mulher é muito mais objetiva que um homem, continua a ter projetos a qualquer altura e idade, consegue fazer coisas imensas, tudo o que lhes passa pela cabeça a mulher consegue, e não vale a pena dizerem que não, porque a mulher consegue lá chegar, quando quer, obrigatoriamente. E agora, apanhando aqui o tema do 25 de Abril, Sim? Como é que era ser mulher antes do 25 de Abril, antes de acabar a ditadura? Quando era antes da ditadura havia pouco lugar para a mulher não tinha direito, era mais imposto a obediência, a mulher era obrigatória a obedecer aos pais, depois mais tarde ao marido, não tinha direito a trabalhar fora de casa se o marido não consentisse, ter emprego muito mais tarde é que foi possível. Praticamente toda a mulher trabalhava em casa, tinha filhos e educava as crianças. E a senhora Alice confessou-me ainda há bocadinho nos bastidores que tinha Sim. 16 anos quando se deu o 25 de Abril, Sim, certo? exato. Como é que era a sua rotina aos 16 anos numa ditadura? Numa ditadura é assim, só andei na escola até à 4ª classe, como a maioria das miúdas da minha idade. Já havia algumas que iam estudar, mas poucas. E a minha rotina era em casa, ajudar a mãe na agricultura, em casa, e aprender costura, porque todas as mulheres tinham que saber. Saber bordar, costurar era fundamental. Então, e depois deu-se o 25 de Abril, não é? Aquela grande revolução dos escravos. Exato. Já agora, onde é que você estava quando isto ocorreu? Eu estava em Tomar, numa costureira, andava a aprender costura, exatamente. Quando nos apercebemos que houve uma grande revolução no quartel, e foi assim que eu tomei partido, que eu comecei-me a perceber depois do meio onde nós vivíamos, da ditadura, na realidade eu só me comecei a perceber depois. Okay. Antes do 25 de Abril percebíamos que havia coisas que não se podia falar, que era a única coisa que mandava era o governo e passava a censura, as informações não eram transmitidas para nós os portugueses, e era a igreja, absolutamente que mandava, a igreja e o governo com censura, tudo cortado. E o que é que se alterou depois? Depois houve muito mais liberdade de expressão, as pessoas começaram... pronto, depois do 25 de Abril houve muita confusão na cabeça das pessoas. Eu acho que se passou de 8 a 80. As pessoas não conseguiram assimilar bem o que é que se passava com o 25 de Abril. A pouco e pouco chegamos lá, mas acho que foi muita rebelia, mas foi muito bom o 25 de Abril ter acontecido. E a nível do amor? Como é que era as vossas relações amorosas, quando eram assim mais caspitas, antes do 25 de Abril? Com 16 anos eu não tinha relações amorosas. Mas as suas amigas tinham ou também não? Não se falava. Não se falava? Não, na escola talvez o namoradito, mas não, acho que não. Então, não me lembro. Depois do 25 de Abril?
Depois do 25 de Abril ainda passaram aqueles anos em que as pessoas ainda faziam tudo muito às escondidas e que começava-se a namorar tudo muito às escondidas, mas depois a pouco normalizou. Como é que era? Eu não vivi isso. Como é que era esses namoricos às escondidas? Do seu ponto de vista de mulher, como é que eram esses namoricos às escondidas? Como? Quer dizer o quê? Ou seja, o que é que os senhores faziam para vos ir cortejar à janela? Ou se vos davam Exato. flores? O que é que eles faziam? Pronto, essa época não sei, eu já não vivi isso, mas falava-se muito que era tudo muito às escondidas, os senhores nos bailaricos das aldeias, havia aqueles bailaricos em que as pessoas se conheciam, geralmente eram com pessoas de perto, porque também não havia meios de transporte como há hoje, não é? Era tudo muito ali localizado e, sei lá, pescavam os olhos, iam dançar e pouco mais, liberdade de expressão não havia. Lá uns apertõezitos, uns apalpõezitos e mais nada. Uns beijinhos. Então tem Tudo alguma muito escondido. história para partilhar connosco nessa altura? Eu? Sim. Não, com 16 anos não tinha namoricos. Pois, mais assim, 18 aninhos, 20 aninhos. Eu tive um namoro muito atribulado. Ai. Muito proibido do meu pai. Muito complicado. Ok. Foi um namoro muito complicado. Passei por uma fase muito má. É que o meu pai não me deixava sair de casa, não podia frequentar o namoro, era tudo muito, os vizinhos se nos viam iam logo comunicar. Então e você como mulher, como é que se Fugia, sentia? escondia. Fugia, dizia que ia trabalhar e não ia. Pronto. Olha, tem alguma mensagem que está-se a deixar aos jovens que estão a ver-nos? Sim. Que eu gostaria muito de ter 20 anos hoje, adorava. Os jovens hoje têm tudo para ter uma boa juventude, têm conhecimento, têm a liberdade, têm o apoio dos pais, têm tudo para serem uns jovens felizes, fazerem coisas boas, viajar, é a coisa que eu mais gosto neste momento e farto-me. Quando eu posso. Quando eu tenho algum dinheirinho a mais, ali vai ela, vou a qualquer lado e adoro, e eu acho que é o que os jovens hoje podem fazer de bom, é viajar, conhecer, e terem os conhecimentos que todos, as tecnologias que hoje nos permitem, essas coisas, acho que é tudo bom. Muito bom. Dona Alice, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Quero agradecer à Associação de Sem Soldos por ter apoiado este U-Talk. Quero relembrar também que a democracia é muito importante e a nossa liberdade mais importante é. Quero desejar um feliz Dia da Mulher a toda a gente que se identifique como tal. Quero pedir-vos também, já agora, convidar-vos a seguir o Centro de Juventude de Lisboa e o Instituto Português do Desporto e da Juventude nas nossas redes sociais. Obrigada por terem assistido e até à próxima!